Esse vídeo vai ser o mais imparcial que você vai ver sobre tomar medicamentos para emagrecer. Tudo que eu penso, tudo que a ciência já diz, tudo que a Organização Mundial de Saúde fala sobre esse assunto, sobre a minha experiência sobre emagrecer e tudo que eu penso sobre isso, respaldado em ciência, respaldado na psicologia, na psicanálise e uma perspectiva totalmente imparcial sobre prós e contras de você tomar um remédio para você emagrecer. O meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo casais, eu atendo indivíduos, eu sou doutorando pela USP, no Instituto de Psicologia, e num programa de desenvolvimento humano. E algo que sempre me atraiu é um assunto sobre o emagrecimento. Bom, a minha família inteira lidou com a balança. Eu lido constantemente com isso, porque, na minha perspectiva, eu gosto muito de comer. E constantemente eu lido com um comer demais, comer de menos, enfim, costumo ter uma balança é, regulada, consciente. Mas às vezes é um desafio quando a gente fica alguns períodos menos regulado. Então o assunto de perder peso e emagrecimento, ele faz parte da minha vida. Determinada época da minha vida, me percebi gordinho demais. E, aliás, quando eu era criança, uma das coisas que me disse muito sobre mim foi um processo que, no início, na minha pré-adolescência, eu era muito gordinho. E isso fazia para mim, enfim, eu sofria bullying nesse sentido, algo da minha personalidade foi marcada nesse sentido. Depois eu acho que dei um espichão, emagreci, enfim, durante um bom tempo não pensei sobre isso. Mas depois, quando estabilizou, lá para os 19, 20 anos, período da faculdade, um pouquinho depois, depois que eu entrei na faculdade, a balança começou a voltar a ser um assunto para mim. E ela é constantemente algo que faz parte da minha vivência, tanto pessoal quanto profissional. Muitas pessoas as quais eu atendo lidam com uma questão de estética, emagrecimento, enfim. Em determinado momento eu me vi gordinho lá nessa fase e aí eu decidi que eu iria emagrecer. Aconteceu alguns processos nesse sentido, que eu não vou entrar no mérito nesse vídeo, mas aí eu comecei a emagrecer e perdi muitos quilos, muitos pesos. E as pessoas sempre chegavam para mim perguntando se eu tinha tomado algum remédio. Na época não existiam essas canetas emagrecedoras, mas elas perguntavam se eu tinha usado alguma coisa para emagrecer. Como se um mérito, assim, como se isso se tirasse qualquer tipo de mérito, ou se houvesse alguma coisa em termos de emagrecer por si só. E eu sempre perguntei sobre, assim, qual o problema se eu tivesse usado ou não tivesse usado. Naquele caso, eu emagreci sem usar nenhum método auxiliar para emagrecer. Foi dieta, esforço e atividade física. Aliás, vale contar, assim, o que me fez motivar. Naquela época, eu fazia academia que nem todo mundo faz, né? Eu ia pra academia e fazia de vez em quando, faltava mais do que ia, pagava mais do que, sim, do que ia. Foi quando eu, por uma indicação de uma amiga, ela fez uma aula de boxe, e aí eu fui fazer uma aula de boxe e gostei daquele negócio. E eu achei muito legal. E aí eu gostei muito, na verdade, de um processo que tinha no box, que era o aquecimento, que era pular corda. Olha que interessante. Eu gostei muito de pular corda. Aí eu vi as pessoas fazendo manobra, né? Eu pesquisava na internet sobre pular corda e, e aí eu achei legal. E eu comecei a pular corda, como bastante vezes, bastante vezes. E aí, como uma tendência de alguém que tem tendência a ser obsessivo compulsivo, né? Eu me vi em determinado momento pulando muito, exagerando nesse sentido. E aí que eu tive um problema no joelho por esforço repetitivo. Foi uma fratura no osso, por sobrecarga. Eu, naquela época, tava gordinho e aí pulando corda, doidado. Fazendo, assim, musculação para treinar e ficar mais forte para melhorar no box. Fazendo box logo em seguida. E pulando corda. Enfim, exagerei nesse sentido. Gostei tanto que exagerei. E aí me vi naquela situação em que, enfim, eu não podia mais fazer algo que eu queria fazer por algo físico, por sobrepeso. Algo me clicou nesse sentido, né? Então, poxa,
Eu tenho um corpo que é o que eu tenho para fazer as coisas que eu quero fazer. Eu não consigo fazer aquilo que eu quero fazer por causa de alguma, assim, impeditiva do meu corpo que está ao meu alcance, que eu poderia fazer para melhorar e fazer aquilo que eu quero fazer. E aí, nesse sentido, algo me clicou. E me clicou num outro aspecto também que eu me via que dali a alguns anos eu iria querer ter um filho. Eu sempre quis ser pai. E aí eu me percebi num determinado momento falando, poxa, eu quero ser uma pessoa que brinque com o filho, né? Eu quero estar disposto a brincar com meu filho. Eu não quero que o meu corpo seja algum impeditivo. E naquela época também eu me via meio mal-humorado com situações em que eu tinha que, assim, levantar para buscar o controle, que estava a alguns passos, eu sentado no sofá e o controle estava a alguns passos de mim, eu tinha que levantar, isso já era um esforço. Bom, algo me clicou ali, e aí eu fiz um processo de emagrecimento, que eu acho que eu perdi quase uns 30 quilos na época. As pessoas viam nitidamente esse processo de emagrecimento, que foi rápido. Sim, a grande maioria disso foi de 6 meses. Em um ano, eu acho que eu já tinha perdido todos esses 20, 30 quilos, 20, 30 quilos, mais ou menos. E foi rápido. Agora acontece que, enfim, acabou sendo, eu estudei muito nessa época. Nessa época eu já estava interessado em ir para uma linha da psicologia, eu, enfim, comecei a estudar muito sobre assuntos, estudei sobre emagrecimento, estudei sobre nutrição, estudei sobre processos psicológicos conscientes e inconscientes. Ainda não tinha a psicanálise fazendo parte da minha vida em sentido estrito, mas eu sempre fui curioso, né, de entender por que a gente faz aquilo que a gente faz. Eu fui muito a fundo nesse sentido. Não só com, assim, pesquisa na internet, mas como livros nesses sentidos, né, de comportamento e de nutrição, passei com nutricionistas e tal. E nessa época eu me vi que, sim, existem bons profissionais, existem maus profissionais. Os maus profissionais, isso aplica até hoje, são aqueles que ofertam soluções mágicas aplicáveis a todo mundo. E aí é onde eu estou chegando com relação ao tópico desse vídeo. Aqueles maus profissionais que receitam, tanto na nutrição, educação física, assim, que pressupõem em que existe uma receita, que essa receita pode ser aplicada para todo mundo e essa receita a qual ele está vendendo é a solução para todos os problemas. Então, se você tem um problema, financeiro, compre algum curso X de enriquecer, que esse curso vai ser aquilo que vai resolver todos os seus problemas. É vendido assim. Na psicologia também tem isso. Né? Tem muito disso. Então, maus profissionais em todas as profissões existem. E aí eu vi que na nutrição, eu passei em alguns nutricionistas em que me diziam assim, você tem que comer isso, você tem que mudar toda a sua vida e se moldar aquilo que há como pressuposto de que se você seguir, vai dar resultado. Hoje em dia, eu tenho visto, sim, eu tenho conseguido discernir quem é um bom profissional, quem é um mau profissional. O grande problema é que quando a gente não conhece, a gente recebe essa receita de bolo, que é muito vendida na internet, e a gente tenta aplicar. No começo, a gente tem muito esforço, né? Assim, existe uma carga dopaminérgica quando a gente projeta algo para fazer e para buscar atrás desse algo que a gente idealizou, a gente sente essa motivação que a dopamina sim, faz a gente querer buscar no início, mas isso tem curta duração. Quando é algo muito drástico, com muito esforço nesse processo, nesse início, isso acaba não sendo sustentável por N razões. Então, eu vi que, assim, aí você tenta aplicar, você recebe um modelo pronto, aplicável a todo mundo, e tenta aplicar em você, você vai durar 1 ou 2, 3 semanas e daqui a pouco a vida vai fazer com que aquilo não seja sustentável. E aí você não vai conseguir cumprir. E aí você vai se frustrar, porque não vai dar certo. E você vai achar que o problema é seu. Você vai ter vergonha de fazer o retorno no nutricionista, você vai ter vergonha de, assim, dizer que falhou nesse processo. Tudo isso para dizer que agora existem os métodos das canetas emagrecedoras, que
coloca nelas uma responsabilidade em que faça, assim, usando esses métodos, usando essas canetas, algo fora de nós vai exercer um algo, e aí dependendo do princípio de cada tipo de caneta, seja um Ozempic, seja um Monjaro, enfim, cada uma tem um princípio ou da saciedade, ou da recaptação de serotonina, enfim, cada uma atuando de uma forma, mas em geral elas existem, é um recurso externo que vai fazer garantidamente que a gente lide com um processo que tem por trás de todo o processo de emagrecimento, que envolve ansiedade, que envolve com a expectativa se vai dar certo ou não, e envolve um método. Então é um método externo que se utiliza para que faça com que a gente consiga, de fato, emagrecer. Então, é muito difícil tomar as canetas e usar esses recursos e não emagrecer. Então dá certo. Então, o que eu quero dizer nesse vídeo? Por que ele é tão imparcial? Porque eu não vou defender o uso ou defender que não deve ser usado. O grande ponto aqui é que eu vou falar para a gente ter noções conscientes. E aí, voltando para todas as questões de emagrecimento, qualquer recurso que seja, e falo para todas as áreas, qualquer recurso que seja muito imediatista, ele tende a não ser sustentável. Se a gente não construir as bases para que, sem ele, a gente consiga exercer aquilo que a gente deseja. Seja para qualquer área que a gente possa pensar, da saúde mental ou do emagrecimento, como um exemplo. Bom, da saúde, eu posso te dizer, se você tomar um medicamento para depressão, como exemplo, e acreditar que o medicamento vai tratar a sua depressão, a gente está cometendo algum erro. O pior é que existem profissionais que dizem que há uma terapia medicamentosa em que o medicamento vai curar a depressão. O grande ponto é que como se fosse que os recursos externos eles funcionam como rodinhas quando você está aprendendo a andar de bicicleta. Ou você tomou um tombo e quer voltar a andar de bicicleta e tem dificuldades para você se readaptar a você andar de bicicleta. Então você usa um recurso, rodinhas. Eu entendo que existem pessoas que não conseguem tirar a rodinha, mas não necessariamente por incompetência, por falta de esforço, falta de coragem. Existem pessoas que, sim, biologicamente precisam de rodinhas, tal como pessoas que não enxergam direito precisam usar óculos. Eu uso lente de contato e não tem problema a gente utilizar da medicina, dos avanços científicos e da técnica para auxiliar a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Não existe problema aí. Não vejo problema nenhum em a gente usar um recurso externo para auxiliar a gente a conseguir aquilo que a gente quer. O grande problema é depositar nisso toda a confiança e todo o método para que a gente viva uma vida saudável. Falando assim do que acontece hoje em dia, né? Eu não vou entrar em teoria das conspirações, mas parece, né, dizer que o mundo, assim, indústrias farmacêuticas, e vou falar sobre esse tipo de coisa. Mas ao que parece, existem concorrências hoje sobre os métodos de emagrecimento. E isso é uma indústria, enfim, para não falar, que move muito dinheiro, para dizer sobre isso. E aí o que acontece? Se você pode ver as notícias recentes sobre esse assunto, se você pesquisar, você vai ver que a Organização Mundial de Saúde diz que a obesidade e doenças crônicas relacionadas à obesidade são fatores de risco mundial. E as canetas emagrecedoras, elas vêm como uma resposta e um recurso que pode ser utilizado para combater esse risco das doenças crônicas e tudo dos males que ela causa. Até aí tudo bem. Só que o grande ponto que ela tem colocado é para que, sim, e já sabendo das estatísticas, das pesquisas e aí, pasme, 9 a cada 10 pessoas que param esses tratamentos para emagrecer voltam piores, com as doenças crônicas vindo muito maiores, acabam engordando aquilo que já estava antes do início do tratamento, e aliás, às vezes muito mais. Engordam muito mais.
As pesquisas dizem que pessoas que utilizam esses métodos de tratamento engordam mais, voltam ao peso original e, aliás, podem engordar mais rápido do que as pessoas que não utilizam os medicamentos. E aí, qual que é a solução que a OMS propõe? Então, os tratamentos com as canetas emagrecedoras devem ser usadas tal como medicamentos para pressão, para combate de hipertensão. Ou seja, seria um medicamento de uso contínuo. Há de se refletir sobre isso. Né? Eu entendo que a hipertensão a gente pode utilizar um medicamento para uso contínuo e perfeito. Só que colocar o uso das canetas emagrecedoras como uma forma de solucionar a obesidade para todos os casos, isso, a meu ver, está para a gente aplicar uma solução universal para todos os tipos de paciente. Aqueles que têm biologicamente uma predisposição para engordar e um problema, problemas relacionados à dificuldade de manter em dieta, quanto aqueles que não precisariam do método de medicamento, apontando que essa solução, essa literal, solução imediata, seja a resposta para a obesidade. E aí que é o grande problema, a meu ver. E aí eu vou colocar isso como um problema e apontar a solução sobre isso. A rodinha, enquanto a gente está aprendendo a andar de bicicleta, ela é um suporte para a gente aprender a andar de bicicleta. Em determinado momento, a gente vai poder dizer que a gente anda de bicicleta, mas com rodinha? Pode ser. Isso vai poder fazer com que a gente viva a nossa vida e associando a bicicleta à nossa vida com a maior liberdade possível, a maior autonomia em termos de vida e de liberdade e de possibilidade de escolhas, sem estar preso em algo que hoje ainda é caro, ao meu ver, com a concorrência, pode baratear esses tratamentos, mas que essa seria a solução? Eu acredito que não. Porque, no final das contas, a gente quer ter uma vida saudável. Não necessariamente a gente quer emagrecer. Quando a gente está com obesidade, claro, a gente vê a solução imediata com o problema que a gente quer resolver imediatamente, que é a gente emagrecer. E esse é a causa dos grandes problemas estéticos e tal, como adolescente, que eu dizia, eu lembro que quando eu me via aos 10 anos, quando eu ia tomar banho, eu lembro que eu olhava para minha barriga e pensava, poxa, a única coisa que eu quero é emagrecer. E porque isso é a causa de todos os meus males. E pode ser. Isso pode ser, né, a estética e as doenças crônicas que a obesidade pode vir a causar, ela realmente pode ser um grande problema e um problema angular de vários outros, né? Então, se emagrecer vai diminuir a gordura visceral, vai diminuir a indisposição, vai diminuir muitas coisas. Só que, se a gente não criar condições para que a vida seja saudável, também com o emagrecimento, a gente vai colocar e apostar na rodinha auxiliar nesse método como solução de todos os problemas. E aí entra como uma medida não eficiente, uma medida ruim, que vai solucionar a curto prazo, porém não vai ser sustentável a médio e longo prazo. A gente pode tomar remédio para emagrecer, tal como para pressão alta, a vida inteira. Não, o ponto não é esse. O ponto é que grandes chances que, se a gente constrói as condições na nossa vida para que a gente coma pra caramba e não tenha uma vida saudável, eu acho que o ponto não vai ser só esse. Eu acho que vai ter muitas coisas que envolvem hábitos não saudáveis e que a gente esteja depositando em uma solução a resposta para todos a nossa vida não saudável. Então vão ter outras coisas, como a prática de atividade física. Traduzindo, se a gente toma só o remédio para emagrecer e não faz exercícios físicos regulares, ou melhora a nossa qualidade da comida que a gente consome, nós vamos ficar com corpos desnutridos, flácidos, fracos, indispostos. E aí o que a psicanálise nos ensina é que os problemas vão acabar sendo deslocados para você. Vai ter um problema, hoje você talvez tenha um problema de autoestima por causa da obesidade, e isso vai deslocar para outro campo, e você vai ver um problema de autoestima em outro sentido. Quem sabe você vai se sentir uma farsa, quem sabe você vai se sentir dependente de algo que você, sim, por algum momento parar, vai ter grandes consequências disso ser um grande problema. Resumo de toda a história e, enfim, colocando isso como um problema, agora apontando a solução.
Ao ter auxílio de recursos para ajudar a gente a entrar num processo de emagrecimento ou de conseguir aquilo que sem ele seria muito mais complicado, eu acho ótimo. E isso não só as canetas, existem as cirurgias bariátricas, por exemplo, de redução de estômago, enfim, que já era um recurso, lipoaspiração e qualquer outra coisa do tipo. Isso, não, eu não vejo, o problema não está em usar isso, o problema não é fazer isso. O problema é você depositar todas as confianças em uma única solução, achando que o seu problema de baixa autoestima ou de obesidade vai resolver por aí. Ou seja, se você não estruturar a sua vida para ela ser saudável, iniciando por esse processo, e tudo bem, usando ele como uma forma de você virar a sua página, para você entrar numa vida mais saudável, se você não fizer isso, você vai grandes chances de cair na estatística. A gente subestima o poder da vida de nos corromper, no sentido de que a gente vai ter muita motivação no início. Fala, poxa, eu vou emagrecer, eu não vou cair nessa estatística. Eu não vou ser uma das pessoas que volta mais, assim, que volta ao peso original ou engorda mais. Não vou ser essa pessoa. Enfim, 9 a cada 10 pessoas voltam ao peso original ou engordam mais. Então, é uma questão de estatística. E eu tenho certeza que a motivação sua é diferente assim, você vai ser essa uma pessoa. Eu tenho confiança sobre isso. Porém, é muito jogar contra a gente para imaginar que a gente vai lidar com uma fome, a gente vai lidar com uma ânsia muito grande depois que parar o medicamento, por exemplo, se parar com o medicamento. Então, o grande ponto que eu tô falando é, a gente precisa estruturar a nossa vida para que não seja uma solução milagrosa que vai resolver todos os nossos problemas. É muito complicado, sim, a gente se vê num esforço entre quebrar uma inércia, quebraram a inércia de um ciclo vicioso de vida não saudável para um ciclo virtuoso de uma vida saudável. E não vou ser eu que vou dizer o que é uma vida saudável ou uma vida não saudável. Não vejo, assim, não sejamos moralistas para dizer o que é saúde é igual a um corpo fitness e coisa do tipo. Eu estou falando aqui de emagrecimento se você considerar isso um problema para você. Eu não vou dizer que você deve ou não deve ter cuidado com as suas taxas de diabetes, enfim, colesterol, e tudo relacionado a essas doenças crônicas. Sobre o que você entende de saúde, é você que vai definir. Não é a Organização Mundial de Saúde, não é mais ninguém. Mas se você vê que há um problema aí em que a obesidade pode ser um dos elementos, em que você se sente indisposto, você sente que as coisas você não consegue realizar aquilo que você gostaria por causa do seu corpo, tal como foi comigo quando eu queria praticar boxe e eu não consegui porque eu estava com sobrepeso, e passado depois o período de recuperação do meu joelho, eu voltei com boxe e emagreci bastante. E eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer, né? Então, se você sente que o seu corpo é um impeditivo de você ter a vida que você gostaria de ter, aí que eu acho que é o grande ponto, né? O nosso corpo tem que ser o nosso aliado nesse sentido. É só com ele que a gente convive todos os dias. Então, por que não tratá-lo para fazer com que ele seja uma máquina que sirva a gente, né, nós sendo uma unidade psicossomática, psique e corpo, que esteja alinhado com o nosso propósito, que seja uma vida saudável, que cada um vai definir o que é o que é essa vida saudável, e que a gente possa utilizar quaisquer recursos que sejam para auxiliar num processo de quebra de inércia, né, de um ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, estruturando bases para que, com ou sem esses recursos, a gente vá em direção àquilo que a gente define como saúde. E aí estruturando, sim, todas as outras condições, que aí eu não vou... Sim, você vai dizer qual que é, e eu posso dar algumas ilustrações, como a prática de atividade física, que acaba sendo higiênica, né, no sentido de você, hoje, talvez não reclame quando você precisa tomar banho todos os dias, escovar os seus dentes. Mas quando criança, eu tenho certeza que quando a sua mãe, seu pai pedia para você parar de brincar, para você tomar banho, você reclamava. Mas você foi habituando a isso, hoje entrou num processo que isso se tornou higiênico. Então você talvez não entre, assim, não precise chorar para dizer que você tem que tomar banho. Você pode não gostar, mas chorar para, sim, ser um sofrimento, eu acho mais difícil.
E aí o exercício regular ele pode entrar numa situação assim, de higiênica, tanto com cuidado com o corpo físico quanto a nossa psique. Alimentar o nosso corpo, o nosso corpo e nossa psique de coisas mais saudáveis que a gente entende que sejam mais saudáveis, talvez seja a forma de a gente estruturar a nossa vida para ela ser mais saudável, que pode ser com mecanismos e com estudo, com recursos, quais sejam, para auxiliar esse processo, mas que a gente não se torne, dependentes 100% desses recursos, como se eles fossem aquelas soluções milagrosas que vão resolver todos os nossos problemas, mas sim como um auxiliar para um processo de mudança de fase. Sim. E 2, enfim, primeiro, que a gente não considere isso como a solução milagrosa e universal, e 2, que a gente estruture nossas bases para que isso seja algo sustentável para um longo prazo. Porque eu acredito que a gente, na nossa vida, a gente tem muitas coisas que a gente quer fazer e a gente precisa estar disposto para fazer aquilo que a gente quer fazer. E isso inclui também o nosso corpo, que está, enfim, a gente quer que ele esteja lá, presente, naquilo que a gente se propõe a fazer. Bom, eu acho que eu percorri bastante coisa do que eu me propunha para dizer nesse vídeo. Eu quero que, se você achou alguma coisa, que você discorda, concorda, enfim, comente aqui embaixo. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu fico totalmente aberto para falar sobre esse assunto. E quero saber a sua opinião, né? Se você, assim, acha méritos, não vejo problemas em emagrecer não usando recursos, enfim. De novo, sem ser moralista aqui, eu acho louvável quem entra em um processo, né? Quem inicia um processo, seja usando qualquer tipo de método de emagrecer. Assim, o grande problema é depositar todas as suas confianças nisso, né? Enfim, achando que uma solução vai regular nossa vida, enfim, inteira. Mas, de novo, ela pode ser um grande hábito angular que a gente começa por ele e norteia vários outros da nossa vida. Mas, enfim, quero saber o que você acha. Se você já começou, já tomou sua experiência, enfim, me conte aqui nos comentários o que você tem achado sobre isso. E, enfim, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.